I have to say, the first thing I sensed when I walked into the sanctuary, A primeira coisa que eu gosto de falar quando eu entro dentro da igreja, I knew that it's a house of prayer. eu sei que aqui é um local de oração. It moved me when I saw individuals already praying at their chairs E quando a gente vai movendo, a gente já vê as pessoas se reunindo para orar, before the service even started. antes que o culto comece. I was reminded by a spiritual grandfather in my life. Eu lembro do espírito do meu avô. He was known for revival and prayer. Ele orava para que havia um reavivamento, um avivamento. He had a great influence in so many other revivalists. E ele teve uma grande influência em muitos lugares que aconteceram avivamento. And he used to say to me, God does not answer prayer. E muitas vezes as pessoas dizem, eu acho que Deus não responde a minha oração. He answers desperate prayer. E você entra agora numa oração desesperada. When we are passionate for God's presence Mas a gente precisa estar apaixonado pela presença de and we're Deus. longing for His presence, E eu preciso estar diante dessa presença. God is drawn and attracted to those prayers. Ele é atraído pela sua oração. So his name was Leonard Ravenhill. Sorry? Leonard Ravenhill. Quando vocês... sorry. Can you repeat? Leonard Ravenhill. I don't know. Well, he also influenced. Oi? Perdão. Eu consultei ele hoje de manhã. And so he influenced people like David Wilkerson and so many others. Eu conheço pessoas como David Wilkerson e outras pessoas. And both of them said that everything we do needs to be between the porch and the altar and seeking God on behalf of the people. E essas pessoas têm algo em comum, que é o seu altar de oração e ajudar as pessoas. Look at somebody next to you Olha para a pessoa que está do seu lado. and say, worship was just for you this evening. A adoração é a única coisa que importa nessa noite. And now look at somebody on the other side of E you olha para o outro lado, para outra pessoa, and say, the rest is for me. e isso é para mim. There are two different events that I want to share with you right now. Existem dois tipos de eventos que eu gostaria de compartilhar com você agora. And it was on Pentecost Sunday in Israel. O domingo de Pentecostes em Israel. My wife and I were there, invited by the Israeli government. Nós estivemos, eu, minha esposa e eu estivemos lá em Israel no dia de Pentecostes. So on Pentecost Sunday, I wanted to go to the upper room. E nós estivemos no dia de Pentecostes naquele lugar onde está a parede da lamentação. And it was a very moving opportunity and moment. E foi uma grande oportunidade para nós. But I saw the thousands of people begin to march in the streets to come to the upper room. E eu vi centenas de pessoas irem para aquele lugar, para essa festa de Pentecostes. And I began to realize many people are living 2,000 years ago, but they don't realize God is still alive and living today. Então existiam muitas pessoas que estão vivendo há 2.000 anos atrás do dia do Pentecostes, mas não estão conseguindo viver aquilo que Deus tem para elas hoje. So as my wife and I began to worship, E eu e minha esposa começamos a adorar a Deus. we were saying, God, you're the same yesterday, today, and forever. Deus, você é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. As you poured out your spirit in Pentecost 2,000 years ago, E você desceu ao teu Pentecostes há 2.000 anos atrás. would you pour out your spirit in a fresh way in our generation? E você pode colocar o seu Espírito, derramar o seu Espírito nessa geração. A multi-generational outpouring of the Spirit of God. E essa geração pode experimentar essa porção do teu Espírito. Not just an older generation, Não somente para gerações antigas, but a generational multiplication together. mas as gerações que estão se multiplicando juntos. There was another moment E outro momento, when I heard that there was a archaeological find quando eu pensei sobre quando eles encontraram alguma coisa arqueologicamente of the tabernacle of Shiloh. do tabernáculo Shiloh. And it's a very important story to me because I read about the desperation of Hannah in 1 Samuel chapter 1. Isso para mim foi muito importante porque eu já tinha estudado isso em Samuel capítulo 1. And out of her human impossibility, E existem coisas impossíveis para o humano, God did a miracle in her life. mas Deus faz milagres em nossas vidas. And through her human impossibility, Para aquilo que é impossível para o humano, para nós, a new generation of righteous prophet and judge came forth. mas a nova geração pode adquirir isso na justiça e no poder de Deus. Sometimes out of our most desperate and difficult situations, Muitas vezes eu e você estamos numa grande dificuldade, God pours out His Spirit on mas Deus us. coloca o seu Espírito.
He's calling on people longing for his presence. Ele está procurando pessoas que estão procurando pela sua presença. So my wife and I found where they were digging the parts of the tabernacle of Shiloh. Quando minha esposa e eu estávamos lá procurando dentro do tabernáculo Shiloh, And they had little flags for different locations of the tabernacle. e teria algumas bandeiras perto daquele tabernáculo, And we found the location that we believe that Hannah would have cried out to God in that spot. e eu pude ver o lugar onde que eles dizem que Ana estava orando pelo seu filho. And again, we went to our knees E eu peguei, dobrei meu and joelho we cried out to God. e eu clamei ao Senhor. God, if you can do this all those thousands of years ago, you can do this again for people today. Pai, se você pode fazer isso lá atrás, você pode fazer para as pessoas que hoje creem em Ti. Out of human impossibilities, Então, aquilo que é impossível para nós, you can bring forth miracles. você pode procurar e buscar o milagre. Out of people's desperate prayers, Aquelas pessoas que estão desesperadamente you orando, can move powerfully. você pode mover poderosamente. God, we want something even greater than the Jesus revolution. Deus quer trazer grandes coisas que Jesus quer revelar para você. Every great move of God Todos os grandes movimentos de Deus came out of desperation. vêm daquilo que você clama desesperadamente. I think about John Hyde. Eu penso sobre John We Hyde. call him praying John Ele Hyde. estava orando, o John Hyde estava clamando ao Senhor. He was the son of a Presbyterian minister. Ele estava com um filho num próspero ministério. And he went to a place called Punjab, in northern India and parts of Pakistan. Eles estavam lá no Paquistão procurando alguma coisa para fazerem. And at night, he passed away in 1912. Ele morreu em 1912, But as he was crying out to God, mas ele estava continuando clamando ao there Senhor. was a group of people praying for God to show up. E um grupo de pessoas estavam orando para que Deus aparecesse. It was a difficult time. E era um tempo muito difícil. So they called it the Punjab Prayer Union. E eles clamaram Punjab para que pudessem orar juntos. And they had 5 major prayer points. Eles tinham 5 principais pontos de oração. But notice I said prayer points. Eu quero falar sobre esses pontos de oração. They decided they would pray those 5 things every day until God showed up. E eles começaram a orar esses 5 pontos todos os dias. And later became known as the Salcott Revivals. E aquilo trouxe para eles conhecimento para trazer o avivamento. So out of what seemed humanly impossible, Aquilo que é impossível para nós humanos, God heard the cries of people. Deus ouve a sua oração que clama. The former ambassador to the United Nations from the United States, Os embaixadores dos Estados Unidos, we invited her when she was a governor in America. eles convidam os governadores dos Estados Unidos das Américas. And I explained to her, Eles explicam para eles, because expõem para eles she is now a Christian, que eles são cristãos. and I explained to her that her family came from the Punjab area of India and Pakistan. E eles começam a falar que as pessoas que vieram lá do Paquistão, And de although Punjab, her family and her parents are Hindus, todos os parentes e os seus pais são hindus. she is now going to a church where a friend of mine is the pastor. Eles vêm na igreja porque eles são amigos do pastor. And he's been ministering to her and discipling her. Eles começam a ministrar as pessoas e discipular as pessoas. But I said, I want you to know that prayers are perpetual. Eles estavam explicando que a oração é algo que precisa ser perpétuo. Your family came from the Punjab area of northern India and Pakistan. A família deles vinha de Punjab area, da área de lá do Paquistão. And as they were praying during the Punjab Prayer Union, E eles começaram a orar nesse lugar Punjab para unidade. over 100 plus years ago, Para mais ou menos 100 anos atrás. prayers continually bombard heaven. Eles começaram, nessa oração, eles continuaram a Deus do céu, continuaram fazendo essas I orações. said, you are the result of those prayers. Então aquilo que estava acontecendo agora era o resultado, esse avivamento era o resultado desse tempo de oração. I told another well-known political leader, E eu quero falar sobre um outro líder que é político. because his parents are also Hindus, Os pais deles também são hindus, but he became a Christian. mas eles se tornaram cristãos. And his family came from the Punjab region. E eles também vieram dessa região de Punjab. I don't want us ever to forget the power of our intercession in our prayers. Nós precisamos entender que a nossa intercessão, ela é poderosa. I was sharing yesterday Eu compartilhei ontem, when there was a person that didn't like me.
E que tinha uma pessoa que não gostava de mim. And they were a radio disc jockey. They worked for a radio station. E ele era um locutor de rádio lá numa cidade. And they used to harass me all the time. E ele era muito duro, ele era muito contra mim, todo o tempo. He hated Christians. Ele odiava os cristãos. And one day I was on the radio, E um dia ele estava no rádio, on a Christian radio program, num programa cristão no rádio, and they allowed people to call and ask questions. e ele permitiu que as pessoas fizessem ligações para a rádio para fazer alguns questionamentos. And so this person called. E essa pessoa ligou. They changed their name, E ele mudou o seu nome. so I wouldn't think it was them. Eu não sabia quem que ele But era. as soon as he began to call me names, E assim que ele começou a falar o nome, que ele chamou o nome, I knew it was him. eu conheci ele, eu And reconheci ele. I said to him, Eu falei para ele, "Is this so-and-so?" você é essa pessoa? He said, "Yes, I am." Yes, assim eu sou. I said, "Where are all your friends when you really need them?" O que os seus amigos fazem quando você realmente precisa deles? He said, "My friends, we stick together all the time." Eu sou com meus amigos todos os tempos. I said, "Really? Where were your friends last month when you couldn't pay your rent and your electric bill?" Isso é verdade? O que os seus amigos fizeram quando você não conseguiu pagar o seu aluguel e a sua conta de luz no último mês? He said, "How did you know that?" Ele falou assim, como é que você sabe disso? I said, "It doesn't matter how we found out, Não importa como é que eu encontrei isso, como é que eu sei but disso. some of my team, we took up an offering in our own money, E eu quero que você saiba que o nosso time pegou do nosso dinheiro e pagou a sua conta. and we paid your rent and your light bill for your apartment." Eu paguei o seu aluguel e a sua conta de luz do seu apartamento. He didn't know what to say. Ele não sabia o que dizer. So fast forward, Um pouquinho mais à frente, I was at a gathering for some people from the Lausanne committee, nós estávamos juntos no centro de comunidade and I was helping to share communion with everyone. e nós estávamos compartilhando com aquela comunidade. And after I was finished, I got a phone call from my E office. depois que nós terminamos aquilo, eu recebi um telefonema do meu escritório. And they said, "The person that hated you, he has HIV, he's AIDS." É aquela pessoa que falou assim para mim, aquela pessoa que te odeia está com AIDS positivo. And he's in the hospital. E ele está no hospital. So I called another friend of mine. E eu peguei e liguei para um outro amigo meu. I said, "I can't make it back Eu não consigo estar lá in time. no tempo certo. So I need you to go to the hospital to pray for him." Eu preciso que você vá lá no hospital visitar esse homem e orar por ele. And they said, "But he probably won't listen to us." Mas provavelmente ele não vai ouvir a gente. It's okay, just go. Ok, mas vai. And Simplesmente vai. when he went there, E quando ele foi lá, the person said, "Why did you pay my rent?" e aí quando essa pessoa chegou lá, ele falou assim, por que você pagou o meu aluguel? He was still thinking about that. Ele estava ainda pensando naquilo. He hated Christians. Ele odiava os cristãos. But why would these Christians that I hate pay my rent? Mas por que esse cristão está pagando as minhas contas? And so my friend said, "That's what we do. Christians, we are moved by the heart of God to help even those who don't like us." É isso que nós fazemos como cristão. Nós ajudamos as pessoas que não gostam da gente. He led him to the Lord that night. E aquele dia ele recebeu Jesus. Aquela noite. And the next morning he passed away from AIDS. E no outro dia de manhã ele faleceu de AIDS. I was sharing this story in a large church in another part of Texas. Eu compartilhei essa história numa grande igreja no Texas. And they had 2 Sunday morning services, so I shared in both services. E tinha 2 cultos durante a manhã e eu compartilhei a palavra nesses 2 cultos. And after the first service, E depois do primeiro culto, an older woman comes up to me outra mulher veio conversar comigo. because I never mentioned the person's name. Porque eu nunca tinha mencionado o nome dessa pessoa. And she said, "May I ask you a question?" Eu quero fazer uma pergunta para você. Was his name? Como é que é o nome dessa pessoa? I said, "Yes, did you know him?" Eu sei, você sabe ele. Quem é ele? She began to weep. E ela começou a chorar, She goes, "That was my son. porque aquela pessoa que ela falou quem que era aquela pessoa era o filho dela. I had been praying that someone would reach my son." Uau. Eu estava orando pelo meu filho há muito tempo. So it wasn't about us. E isso não tem nada a ver conosco. It was about the desperate prayer of a mother. Isso tinha a ver com uma oração desesperada de uma mãe. And we got to be used by God to answer that prayer. E nós precisamos entender que Deus nos usa através da oração. Last Sunday on June 1st No último domingo do 1º de junho, was the Hebrew year of 5785 Shavuot. foi no calendário judeu, foi
Which number? The Shavuot is 5785. Nos 509, comemoração do Pentecoste. So we say it's 2025, Eu sei que lá em 2025, but in the Hebrew calendar it's the year 5785. lá no calendário do hebreu é 507. So their Shavuot is what we call Pentecost. Esse Shavuot se chama Pentecoste. So for them, their Pentecost celebration was last Sunday through Tuesday. Então para eles foi o dia de Pentecoste foi na última terça-feira, no domingo, But 1º de junho. they're celebrating from when the law was given to Moses and to the children of Israel in the desert. Eles estavam celebrando aquilo que Deus deu a Moisés lá no deserto. The Ten Commandments. Eram os 10 mandamentos. But remember that when God was giving Moses the Ten Commandments, Você lembra quando Deus deu a Moisés os 10 mandamentos? they began to become impatient and began to raise up a golden calf. Então eles se tornaram impacientes e eles queriam aquilo do ouro daquilo que tinha dentro do And mandamento. when Moses came down with the Ten Commandments, E quando Moisés deu aqueles 10 mandamentos ao povo de Israel, and he saw what the people were doing, ele mostrou para as pessoas o que eles precisavam fazer. 3,000 people died that day. E naquele dia que eles pecaram contra esses 10 mandamentos, 3.000 pessoas morreram. But the celebration today Mas a celebração de hoje is to thank God for the giving of His Word, é que nós pensamos naquilo que Deus tem na sua palavra. giving of His commandments. Ele nos deu os mandamentos. The law kills, Mas a lei matou. but today as we celebrate Pentecost, Mas hoje nós celebramos o Pentecoste. in our calendar, Em nosso calendário that we realize that it was a time where God poured out His Holy Spirit. está escrito que Deus fala assim: Deus derramaria sobre nós o seu Espírito. And 3,000 people were saved. No dia, então, na celebração do dia de Pentecostes que nós comemoramos, em vez de 3.000 pessoas morrerem, 3.000 pessoas foram salvas através da mensagem de Pedro. The law itself kills, A lei matou. and 3,000 died, 3 pessoas morreram, because we need the grace of God. porque eles precisavam da graça de Deus. But the outpouring of the Holy Spirit in Pentecost 2,000 years ago Mas em outro ponto, há 2.000 anos atrás, no dia de Pentecostes, brought life, and 3,000 were saved. 3.000 pessoas foram salvas. Jesus did not come to destroy the law, but He became the fulfillment of the law. Jesus não veio para destruir a lei, mas ele veio para cumprir completamente a lei. That we can walk in the expectation of the power of the Holy Spirit. Então nós podemos caminhar com a expectativa do poder do Espírito Santo. There were 5 things Então 5 coisas that the book of Acts, church, que no livro de Atos tem. that I began to jot down and I recognized. Eu quero trazer alguns pontos que eu reconheci. I was asked to write an article for a global magazine Eu escrevo alguns artigos para uma revista global, on artigos, what I believed was the importance of the Church of Acts, or the Acts Church. como é importante essas atitudes que tiveram conhecimento do livro de Atos. We always talk about the second chapter of Acts, where God poured out His Spirit in the upper room. Eu quero conversar com vocês sobre aquilo que está escrito no livro de Atos, capítulo 2, quando Deus derramou o seu Espírito. But let's look at a few days, 10 days before Pentecost, Mas eu quero falar só um pouquinho sobre 10 dias antes do dia de Pentecostes, when Jesus spoke to His disciples quando Jesus estava falando para os seus and discípulos. those who had gathered and saw Him ascend. Eles estavam juntos antes que ele fosse ascendido. He said, "Go to Jerusalem and tarry until I send the Comforter, the Holy Spirit." Então vocês devem ir até Jerusalém, até que vocês sejam cheios completamente do Espírito Santo. In fact, in Matthew chapter 28, E lá em Mateus capítulo 28, after the resurrection, depois da ressurreição, the disciples went to the mountain that Jesus had told them to go to, eles foram lá para a montanha onde que Jesus falou que eles deveriam ir. with no agenda. Não tinha nenhuma agenda. It says, and they worshipped Him. Eles só estavam lá para adorar When we Ele. worship the Lord in agreement together, Eles estavam lá para adorar a Deus em concordância there is juntos. an authority that is released from heaven. Porque eles estavam agora tendo a autoridade que vinha do céu para eles. I call that a corporate anointing. Eu chamo isso de uma unção corporativa. Um corpo. And now they had an expectation. Agora nós temos uma expectativa, They weren't looking at circumstances. não por causa das circunstâncias, They weren't
weren't talking about what just happened before that with the cross and the crucifixion. Nós não estamos agora falando sobre o que aconteceu, sobre a cruz, sobre a crucificação. They now had a hope of expectation. Agora eu tenho uma esperança de uma expectativa. So they became set apart in the upper room, waiting on the Lord to move in worship. Nós somos separados para um lugar de adoração a Deus. And when the Holy Spirit came, e quando o Espírito Santo desceu, there was an element of this holy sanctification that took place. Então teve alguns elementos da santificação naquele lugar. When I think of 2 Chronicles chapter 5, quando eu penso sobre 2 Crônicas capítulo 5 and 2 Chronicles 2 Chronicles, Isaiah chapter 6, e eu falo sobre Isaías capítulo 6, when you get in the presence of a holy God, quando nós estamos na presença de Deus Santo, we are taken in awe. Nós dizemos, and we are wowed by His holy presence. Isso é um uau pela presença do Senhor. Isaiah 6 says, "Holy, holy, holy is the Lord God Almighty." Isaías 6 fala assim, santo, santo, santo é o nosso Senhor. I've only been in the ministry now 44 years. Eu estou caminhando no ministério há 44 anos. But I ask God every day to help me never forget that moment when He revealed Himself to me. Eu peço para Deus que eu nunca me esqueça do dia em que Ele se revelou para mim. As Paul says in Hebrews chapter 12. E Paulo fala lá em Hebreus capítulo 12. I want to be in constant awe of who He really is. Eu preciso pensar em quem Ele é para mim. I want to stay in that place of first love desire with expectation in Him. Eu quero entender que a primeira coisa na minha vida é a expectativa dele, nele. People can disappoint us. As pessoas podem desapontar a gente. I can disappoint people. Eu posso desapontar as pessoas. But Jesus never disappoints. Mas Jesus nunca vai desapontar ninguém. He is the Lord of Lords. Ele é o Senhor dos He's senhores. the King of Kings. Ele é o Rei dos Reis. Colossians chapter 1. Gálatas capítulo 1. Is a great picture to us. Ele tem uma grande figura sobre that nós. we give thanks to the Father. Ele fala assim, obrigado Jesus, obrigado Deus. Who has qualified us. Porque você qualificou a gente. We don't qualify ourselves. Nós não qualificamos a nós But mesmos. we're qualified by the Son of His love, Jesus. Mas nós somos qualificados, escolhidos pelo Filho dele, Jesus Cristo. By which all things were made to, through, for, and by Him. Então todas as coisas é nele, por ele e para ele. And that all kingdoms and principalities and rulers and dominions are subject to Him. Então todos os domínios, potestades e reinos são dominados por ele. My expectation, my hope is in Jesus. A minha expectativa e a minha esperança está em Jesus. So if God can do that 2,000 years ago. Então se Deus pode fazer isso 2000 anos atrás, through a people set apart in His presence. E as pessoas foram separadas para a presença dele. In corporate worship to Him. E eles começaram a adorar ele. Corporate agreement to Him. Eles estavam em concordância com ele. It says in 2 Chronicles 5. Ele fala assim lá em Atos capítulo 5. When the priests had been in the holy place. E quando os principados naquele lugar santo. It says they came out of His holy presence undivided. E quando eles saíram daquela presença santa, divina. When you're in the presence of a holy, holy, holy God. Então quando você está na presença daquele que é santo, santo Deus. Nothing matters anymore. Nothing can divide us because we're now focused on Him. Nada importa o que está acontecendo ali, por quê? Porque o meu foco está nele. And when they came out not divided. Então aquilo que sai lá, que fica dividindo. But they had a common voice, purpose and worship. Então nós não estamos num espírito dividido, nós estamos em algo que é comum para juntos estarmos adorando ele. There's something about not being distracted but fixing our eyes on Jesus. Então nada está me distraindo porque os meus olhos estão fixos em Jesus. And never forget the moment in which we got a revelation of the work of the cross and the power of the resurrection. Então nós não podemos esquecer de quando nós recebemos a revelação da ressurreição de Cristo e do poder de Jesus. By the grace of God, I'm not the man I used to be. Então pela graça de Deus eu não sou o homem que eu ousava ser. But God has taken me by grace every day to be the man that I want to be and that He wants me to be. Então eu sou o homem que pela graça de Deus estou sendo transformado naquilo que Ele quer que eu seja. I've been humbled by being allowed to see with my own eyes.
Eu sou muito feliz e muito orgulhoso que eu pude ver isso. Moves of God in different parts of the world. Vendo o movimento de Deus em vários lugares do mundo. A part of helping to communicate about those moves of God. Eu posso comunicar sobre o movimento que Deus tem feito. Not just reading about them from history, Então eu não estou somente lendo aquilo que aconteceu na história, but actually with my own eyes seeing what God is doing and being a part mas of eu it. consigo ver com os meus olhos aquilo que Deus está fazendo agora. And the fruit remains. It may not look the same, Então eu estou vendo a mesma coisa, but the fruit remains. mas o fruto está permanecendo. And as we keep our eyes fixed on Jesus, He will continue to reach people through those moves of God in our lives. Então, quando eu estou meus olhos sempre para Jesus, eu fico continuando trabalhando as pessoas para que elas possam viver e frutificando em Jesus Cristo. So the Church of Acts was set apart, Então, a igreja de Atos, ela foi separada. and then they were a sanctified church. Então, a primeira coisa é santificação, uma igreja santa. And when I say sanctified, I don't mean some sort of external piety, Então, quando eu falo de santificação, não é algo que simplesmente aparece, but something happens to us inside our hearts when we're in the presence of a holy God. mas é algo que acontece dentro de nós por causa da santidade de Deus. That we don't want to be who we used to be. Então, nós não somos aquilo que nós comumente éramos. We have an expectation of being what God wants us to Então, a be. nossa expectativa está naquilo que Deus quer que nós sejamos. His great and abounding and amazing grace. Ele tem uma grande graça derramada sobre nós, uma graça maravilhosa. So the early church in the book of Acts went from being set apart and sanctified Então, a primeira igreja de Atos que foi separada, ela tinha a santificação e ela estava separada. to becoming what we call sacrificial. E agora é que se chama sacrificial. They began to come together with a common purpose. E agora estavam caminhando juntos para um propósito em comum. They were excited to bring their time and their resources to come to see the kingdom of God advance. Então eles estavam animados para receber os recursos do reino de Deus para a vida deles. It didn't matter who got credit, they just wanted to be a part of what God was doing. E eles não estavam preocupados com o que estava acontecendo, o único foco deles era aquilo que Deus tinha para eles. And they became a sacrificial giving church, Então eles se tornaram uma igreja sacrificial. or a people that were sacrificial for the purposes of God. E as pessoas estavam se sacrificando pelos propósitos de Deus. And then the fourth thing, E a quarta coisa, they became a serving church. eles se tornaram uma igreja que serve. As they were meeting day by day and house to house, Eles iam todos os dias, casas por casas, and every day going to sit under the apostles' teachings, e todos os dias os apóstolos estavam ensinando, the church began to grow e a igreja começou a crescer exponentially. de forma exponencial. Even as our pastor was saying earlier about the kernel of corn, O pastor falou há pouco sobre uma semente de um milho. the kingdom of God is not just addition, it's multiplication. O reino de Deus não é simplesmente uma tradição, mas é uma multiplicação. When you give your life as seed for the soil of souls, Então, quando você dá a sua vida como uma semente que é lançada no solo, of your time and your talent and your resources, então o seu tempo, o seu talento, os seus recursos, offering ourselves as living sacrifices, holy and acceptable unto God. então todas as coisas que você tem é um sacrifício de santidade ao Deus Santo. The Holy Spirit consumes the sacrifice, Então o Santo Espírito ele consome esse teu sacrifício and His glory fills our temple. e glorifica os seus talentos. And we are the temples of the Holy Nós Spirit. somos o templo do Santo Espírito. I don't belong to myself. Eu não pertenço a mim mesmo. I'm the temple of the Holy Eu Spirit. sou o templo do Espírito Santo. You're the temple of the Holy Spirit. Você é o templo do Espírito Santo. Think about King Solomon. Pensa um pouquinho sobre o rei Salomão. In all of his grandeur, Ele era tudo grande. and all the leaders of the known world Toda a sabedoria dos líderes estavam lá. were impressed with this beautiful place that God had made for God. I mean, that Solomon made for God. Então eles estavam impressionados com o templo que ele fez e todas as construções que ele fez para Deus. It became a great wonder of the world. Ele se tornou um grande rei do mundo. But in his wisdom, he said this: Mas na sabedoria dele ele falou isso. Who do I think I am? Que eu penso que eu sou? To think that the God that the heavens of the heavens cannot even contain. O Deus dos céus não tem aquilo que possa conter esse Deus da sua grandiosidade. How do I think he'll be contained in this building I've made Como é for que eu him? vou conter esse Deus nesse templo, embora ele seja lindo? Our temples and our buildings are important, O templo e as construções são importantes, but what's most important is the living
temples of the Holy Spirit that have been purchased by the blood of Jesus. Uau. Então, o que é mais importante é o templo do Espírito Santo, onde habita Jesus. So when Solomon humbled himself and prayed in the temple, Então, Salomão foi para orar para o templo. and it says that the fire of God came and it consumed the sacrifice on the altar. Então ele estava lá clamando ao Senhor, e a Bíblia fala que o fogo desceu do céu e queimou o sacrifício. And the glory filled the temple. E foi glorificado o templo. If God can do that in a place, a beautiful place that man had made, Ele pode fazer, Deus pode fazer aquilo que num templo que o homem fez, how much more quanto mais. God wants to do the same in the what's not built by the hands of men, Então, como é que muito mais ele pode fazer naquilo que não é feito pelas mãos dos homens, but beautifully and wonderfully made by God himself. e aquilo que é maravilhoso e poderoso feito através dele mesmo. The living temples of the Holy E ele vai Spirit. viver no templo How do much Santo more does Espírito. the power and fire of God want to consume you? Quando mais poderoso e lindo é quando ele consome você. When you think about Acts chapter 2 and Pensa the sobre Atos capítulo 2. rushing mighty wind, O Deus maravilhoso estava vindo lá. sounded like a train going by, E como se fosse aquilo que estava treinando sobre aquilo. tongues of fire, Ele estava descendo, falando sobre fogo. the wind of God, O poder de Deus. a powerful moment. É um tempo poderoso. Well, how much more does God want to bring His Holy Spirit into us? Quanto mais poderoso é quando o Espírito Santo vai lá And His glory fill our temple. e glorifica o templo. So just like it says in the book of Romans, E aquilo que Paulo está falando lá no livro de Romanos. as we are the living temples of the Holy Spirit, Nós somos o templo do Espírito Santo. but we are living temples, living the living gospel. Então nós estamos falando do templo que Deus vivia. God's word in us, Então a palavra de Deus em nós, empowered by the Holy Spirit of God, através do Espírito Santo de the Deus, word and spirit a palavra e o Espírito in our temple. em nosso templo. And when we offer ourselves as living sacrifices, holy and acceptable unto God, Então tudo agora se torna um sacrifício ao santo e poderoso Deus. His glory fills us. Ele pega e glorifica a nossa vida. What a privilege to serve God. Como é um privilégio servir a esse Deus. So the church of Acts was a set-apart church, Então a igreja de Atos foi separada, uma igreja was separada, being sanctified by God, e eles foram santificados por Deus. was a sacrificial church, Eles eram uma igreja sacrificial. and a serving church. E eles estavam lá para Because servir as essa the igreja. church grew, Porque a igreja crescia. they needed to assign people within their church Então eles precisavam estar ajudando as pessoas dentro da igreja. to go be the living gospel to the community, Para que eles pudessem viver o evangelho de Jesus Cristo na to comunidade. be a tangible expression of Christ to people around Para them. que as pessoas pudessem conhecer a expressão exata de Jesus Cristo. And then finally they became a sending church. Então eles se tornaram uma igreja que enviava, uma igreja enviada. I love that the 2,000 people have been going through the program who were actually went through the family program, correct? E, 2,000. o moço falou ali que houve 2.000 pessoas que passaram pelos cursos que são dados aqui na igreja. That's because you're equipping the saints to go do the work of the ministry. Então o que isso está fazendo? Isso está equipando os santos da igreja para espalhar um ministério na cidade. So what God is doing here will not be contained. Então aquilo que Deus está fazendo aqui não é para ficar contido aqui. I was a part of one outpouring of the Lord, Então nós temos que ressaltar aqui um ponto que Deus tem. where the Lord called me to bring 300 churches to fast and pray together. Então Deus me chamou para pegar 300 igrejas para que a gente pudesse fazer um jejum e oração juntos For 40 days, por 40 dias. in a location I called Houston Prayer Mountain. Então nós chamamos de vários locais para ir lá nas montanhas de Houston. Houston doesn't have any mountains, but I called it that. Lá não tem montanhas, mas a gente chamou as pessoas para isso. It was an amphitheater where a lot of rock concerts used to be. Então eles tiveram uma empatia de descer e vir para que a gente pudesse estar juntos. But I said, God, I don't know what else to do. Deus, eu não sei o que devo fazer. Our hearts are crying out for this generation. Nós queremos clamar alto pela essa geração. So we had 300 pastors Então nós come. temos 300 pastores juntos. We took communion together E nós estamos uma comunidade juntos. because we were desperate for God. Porque nós estamos desesperados por Deus. Our
denominational differences didn't matter at that moment. Tem várias denominações, mas não importa o nome delas. Our generational divisions didn't matter at that moment. A divisão das gerações não importa. We knew we needed God. Nós precisamos ser novos em Deus. We had over 300 gangs in our city at that time. Nós temos 300 ganhos para que nós possamos ganhar a There were cidade. so many needs. Nós temos muitas necessidades. And like previous revivals of history, Nós já vimos um grande privilégio de avivamento na história. there's nothing we could do without His empowerment of the Holy Spirit. Mas nada que nós fazemos é tão poderoso quanto o seu Espírito Santo. And to our amazement, Isso é um momento muito especial. in that 40 days, E nós tivemos 40 dias. without advertising and promoting all over the world, E nós tivemos muitos conselhos, muitas coisas que foram feitas ao redor do mundo. people from the nations began to show up at these meetings E as pessoas das nações começaram a aparecer nessas reuniões. to fast and pray and to worship. E começaram simplesmente a jejuar e orar e adorar a Deus. And over 25 or 30,000 people came through that 40 E days mais de 20 mil pessoas, a 30 mil pessoas vieram para Jesus. to pray, Nós fizemos to orando, worship, nós adoramos and to fast, e nós jejuamos. crying out for God to Nós show up. clamávamos altamente para Deus. And God did an amazing thing E amongst us. Deus fez coisas maravilhosas. We're not still meeting on those 40 days, Nós não somente nos reuníamos por 40 dias, but God has used it to spread across all the denominations and churches gone way beyond our city. então nós pegamos, o que acontece? Aquelas denominações iam para a cidade como se fosse uma onda. You may have seen some of the transformation documentaries. E nós começamos existe um documentário chamado Transformações. I was a part of helping to put those together, and I remember the story of Cali, Colombia. E eu lembro dessa história lá em Cali, na Colômbia, quando os pastores se reuniram para orar. We have a documentary about what happened here in Brazil, E nós temos alguns documentários daquilo que está acontecendo aqui no Brasil, Uganda and Fiji, na Uganda e em Fiji, and so many different other places. e outros diferentes lugares. And even though the world has its negative things, E mesmo que no mundo existem coisas negativas, God is doing something powerful in the midst of His people right now. mas Deus está fazendo coisas poderosas em pessoas neste momento. Let me close here in a moment. Deixa eu fechar aqui por um momento. I had mentioned about being at the Tabernacle of Shiloh. Eu mencionei sobre o tabernáculo Shiloh. There's some miraculous things happening there right now that a friend of ours was able to take 5 unspotted red heifers to Shiloh. E aquilo que aconteceu, né, com 5 pessoas, as pessoas que estavam lá nesse tabernáculo chamado Shiloh. We know the perfect sacrifice is Jesus. Eles não estavam se sacrificando para Deus. But there are those who are in the Orthodox Jewish faith that are believing for the red heifers to be able to start doing sacrifices again in the temple. Então eles estavam lá porque eles ainda acreditam, esse povo judeu ainda acredita naquele sacrifício que era feito no templo. Regardless, it's a prophetic moment that we're entering into right now. Então nós precisamos entender o momento profético que está acontecendo agora. That Jesus is going to bring Himself in reality to people around this world in ways we could never do alone. Jesus está se revelando de uma forma especial e profunda em vários lugares, em várias pessoas, em diferentes lugares do mundo. There is an outpouring of the Holy Spirit that we are going to be able to be a part of. Então, o que acontece? O Espírito Santo está preparando as pessoas para fazer parte desse movimento. You're experiencing some of that right here in this congregation. Então, as experiências que vocês estão tendo agora nessa congregação. But what happens when you take all these individual flickers of flames? Então imagine se essas pessoas que são os indivíduos que estão aqui nessa igreja começam a inflamar disso. And the Holy Spirit breath of God begins to light up every individual flicker of flame and turn it into one big Holy Spirit fire. Então imagina o Espírito Santo inflamando pessoas, aquecendo cada pessoa dessa, se juntando e tornando um grande fogo neste lugar. Let me give you these 5 things that John Hyde said. E eu quero falar sobre 5 pontos que John fala, And this is not to be a legalistic formula, Isso não é uma forma legalista,
But just to give you an idea of how they desperately prayed every day for God to show up. Então isso é só uma forma que eu quero falar sobre uma oração e um clamor desesperado por Deus. They said, "Are you praying for quickening in your own life?" Então você precisa orar para que as coisas aconteçam rapidamente na sua vida pessoal. In the lives of those you work with and in your church. Então nas pessoas que você trabalha junto e nas pessoas que você congrega junto. Are you longing for greater power of the Holy Spirit? Então você está procurando com longevidade pelo poder do Espírito Santo. How many are saying we are longing for greater power of the Holy Spirit in our lives? Quantos de vocês podem dizer que eu estou procurando ser cheio do Espírito Santo? And then number 3. E o número 3, will you pray that you may not be ashamed of Jesus? E eu quero orar para que eu não tenha vergonha de compartilhar Jesus. We know there is no power. Eu sei que não tem poder. No salvation, healing or deliverance. Que não tem nem salvação, nem cura e nem libertação. Without a relationship and the name of Jesus. Sem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. It saddens me in some parts of my own country. E eu ouço isso em grandes partes, em alguns locais da minha nação. I was born in Japan, but I live in Texas in America. Eu nasci no Japão, mas eu vivo em Houston, no Texas. And how people no longer want to use the name of Jesus. E como as pessoas não mais usam o nome de Jesus. They don't want to be embarrassed. Porque eles estão embaraçados, estão envergonhados. I had someone come up to me many years ago when I was a young Christian. E muitos anos atrás, uma pessoa veio para mim falar comigo alguma coisa. I used to do a lot of athletic work and a lot of training. Eu permaneço porque eu gosto de treinar, eu gosto de ir para academia. And some people came up to me. E as pessoas vieram até mim. They heard me talking about Jesus. E eles começaram a ouvir sobre Jesus. Are you a weirdo? Você é um viúvo? Are you a Jesus freak? Você é liberto por Jesus? And at first I was taken back and said, well, what do you mean by that? Eu voltei e pensei assim, o que você quer dizer com isso? And I said, you know what? I'm not ashamed. Yes, I love Jesus. Eu não sou uma pessoa envergonhada, eu amo I'm not Jesus. ashamed of that name. Eu não tenho vergonha do nome de Jesus. Because salvation and healing and deliverance comes from the name of Jesus. Porque a salvação, a cura, a libertação vem através do nome de Jesus. They looked at me and says, we were just playing with you. We wanted to see if it was for real. Eu vim aqui, mas eu sou aquela pessoa que eu só acredito naquilo que é real. Turns out they were Christians. E ele falou sobre aquilo que era cristianismo. But it's sad that we have to encourage people not to be ashamed of Jesus. Então uma das coisas que a igreja precisa fazer é preparar as pessoas para não ter vergonha de compartilhar Cristo. And this question is what they asked during the Punjab Prayer Union. Então as perguntas que eu faço para essa comunidade. Number 4. Number 4. Do you believe that prayer is the means for securing a spiritual awakening? A oração significa a segurança de um relacionamento com Deus? I know the answer here. Eu sei da oração aqui, eu sei da resposta aqui. I walked in and realized this was a house of prayer. E quando eu caminhei aqui, eu vi que é uma casa de oração, eu vi It's as been a pessoas place orando. of people interceding and crying out to God. E as pessoas estavam aqui sentadas e clamando ao Senhor. And the fifth thing, E a quinta coisa, they said, will you set apart some time each day então nós somos separados somos separados em cada dia to pray for awakening para uma oração que acorda, desperta and pray until it happens? e orar. Então nós somos despertados, deixa eu corrigir, despertados para a oração até que aquilo que nós estamos orando aconteça. I sense there is a deep hunger for the presence of God here. E quando vocês entendem que a presença de Deus está aqui, We are set apart for the Lord. nós somos separados à parte por Deus. And we want the outpouring of the Holy E Spirit. nós somos parte desse santuário, dessa presença do Santo Espírito de Deus. We need to get into the Word Nós precisamos estar dentro da palavra. because there's a lot of strange wind and fire sometimes out there. Porque tem muitas coisas que são fortes fora e queimam fora. But when we work together, we can contend for that which is real and authentic. Então nós precisamos orar juntos para que seja alguma coisa real e autêntica em nós. And then we can be a church that is truly sacrificial, of giving our time and our talent and our resources as living temples and offering ourselves as living sacrifices on the altar of God.
Então nós fomos separados à parte, Deus trabalhou em nosso coração para que nós possamos usar os nossos recursos, os nossos talentos, as nossas habilidades para servir a cidade, ao corpo de Cristo. And out of the training and all the fellowship and the worship, as God moves here, we will begin to individually impact people in our community, around this nation. And I believe God wants to use the Church of Brazil in a greater, already touching the nations, but the Church of Brazil to have a great impact on churches and nations around the world. Então nós estamos sendo preparados por Jesus Cristo para que saiamos individualmente para influenciar todos os lugares que nós temos, tanto as cidades e as cidades da nossa nação, porque eu creio que no Brasil está acontecendo um movimento movido pelo Espírito de Deus. There was a time that Brazil and Norway and New Zealand Então existe um tempo agora que Brasil, a Noruega e a New Zealand had Nova Zelândia the greatest per capita of missionaries and people going into the mission field. Então são como se fossem capitais onde estão enviando os missionários para as nações. It's time to redig those wells. Então esse é o tempo de a gente aproveitar. Let me ask a question. Deixa eu me fazer uma pergunta para vocês. I went through some desperate times in my life. Eu tive tempos desesperados na minha vida. And out of my most desperate time, E os meus tempos de desespero, God did amazing miracles. Deus fez coisas maravilhosas. I went through stage 4 cancer. Eu tive num estado como se fosse um consulado, 10 years ago, 10 anos atrás. this month, Nesse mês, I was taking chemotherapy. eu estava, deixa eu arrumar, ele estava 10 anos, eu passei por um problema de câncer, eu estava 10 anos atrás fazendo quimioterapia. But by the grace of God, Mas através da graça de Deus, even though I lost all my hair, mesmo que eu perdi todos os meus cabelos, I never stopped eu preaching the gospel. nunca parei de pregar o evangelho. God gave me the grace. Deus me deu graça. I was obligated to do stadium events in different cities around my nation. Eu tinha a obrigação de estar em vários eventos em diferentes cidades da minha nação. 2 Chronicles 7:14 and Joel type solemn assemblies. Então, no 2 Crônicas, no 14, fala que tinha os salmistas, as pregações. I said, God, if you give me the grace, I will continue to fulfill every obligation. Então, parece que Deus tinha esquecido da sua graça sobre mim, mas eu continuei fazendo porque eu sentia que eu tinha uma obrigação de compartilhar o in evangelho. my difficulty, Então, nas minhas God dificuldades, opened up so many opportunities. Deus abriu muitas oportunidades. Not just to be cordial with people, Não somente para ser generoso ou cordial com as pessoas, but they really wanted to know what I had to say. mas eu precisava saber aquilo que eu precisava falar para eles. God still did miracles. Então Deus continuou fazendo milagres. People were getting saved As pessoas estavam sendo salvas. in the midst of everything I was going through. Mesmo que fosse um mistério tudo aquilo que estava acontecendo, estava indo. People even said to me, E as pessoas vinham dizer para mim: how can you keep preaching and talking about miracles when you have this battle with cancer? como é que você consegue continuar pregando, continuar fazendo milagres e você está com câncer? I said, let me give you some perspective. Deixa eu falar a minha perspectiva. My circumstance Minhas circunstâncias doesn't change who God is. não vai mudar aquilo que Deus é. God is the God that changes circumstances. Deus é aquele Deus que muda as circunstâncias. So I'm not going to change God's E word eu não vou mudar a palavra de Deus because of my circumstance. por causa da minha circunstância. I'm going to keep preaching His Eu word. preciso pregar a sua palavra. And God opened up E opportunities. Deus começou a abrir oportunidades. By the grace of God, Através da graça de I Deus, filled every obligation. eu fiz todas as minhas obrigações, cumpri And by todas as the minhas end of obrigações. 2015, Em 2015, they could find no more cancer in my e eu não body. tinha mais nenhuma Praise câncer the na minha Lord. vida. Glórias ao Senhor. So let me say this. Deixa eu falar isso para você. If you're here right now Se você está me ouvindo agora, and you're going through a desperate e situation, se você está numa situação de desespero, or maybe a very difficult time, ou talvez você esteja num tempo de muita dificuldade, you may love the Lord and have você been ama walking with the Lord, Deus, você adora Deus, but like Hannah, you're desperate for His presence. mas existe algo que é desesperador aqui dentro. If God can do what He did for Hannah, Assim como Deus pôde fazer para Ana, if God can do what He did on Pentecost 2,000 years ago, aquilo que Deus fez lá 2000 anos no dia de Pentecostes, and God is still the same yesterday, today, and forever, e Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, God can do something right now. Deus pode fazer alguma coisa para você agora.
Now, I never allow people to bow their heads. Então eu quero que as pessoas baixem sua cabeça. I was at a crusade in the largest Muslim country of 30,000 people. Eu estive num cruzeiro lá em 2000 e pouco com as pessoas muçulmanas. And I asked people, don't bow your heads, just look at me. Eu falei para as pessoas, por favor, não abaixe a sua cabeça, mas olhe para mim. Or I was with 5,000 pastors in Colombia. E tinha 5 pastores na Colômbia. And I asked them, don't bow your heads, look straight at me. E eu pedi para eles, por favor, não baixe a sua cabeça, mas olhe para mim Because agora. before we can have that authentic outpouring of God's presence, Porque quando você busca de uma forma autêntica a presença de Deus, we need to be honest with God. que você é honesto com Deus, And it takes courage to be honest. Ele nos dá coragem para nos tornar honestos. So I asked them, E eu pergunto, if there's things in your life you know that are not where they're supposed to be, e se existe algumas coisas na sua vida que você não deveria ser, the Bible talks, Paul says in the book of Corinthians, 1 Corinthians chapter 10, Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 10, lust, fala sobre cobiça, idolatry, idolatria, sexual sins, imoralidade sexual, tempting Christ, tentar a Deus and murmuring. e murmuração. Those are the 5 sins of the desert Então aquelas 5 coisas lá no deserto that kept all those people for a whole 40 years out of the promised land. e levou aquelas pessoas a ficarem 40 anos fora da promessa, da terra da promessa. God wants us to walk into our purpose and promise. Deus quer que você ande em lugares corretos e nas suas promessas. So in a moment I'm going to count to 3. Então, no momento que eu falar até 3, If there's things in your life you know that are not pleasing to the Lord, se tiver alguma coisa no seu coração, no seu estilo de vida que não agrada a Deus, let this be a moment where we can just be honest with God. e eu queria que você fosse honesto com Deus. Because that place of honesty brings His Holy Spirit favor. Porque quando você é honesto com Deus, você agrada e você atrai a presença do seu Espírito Santo. And then once we do that, I can pray for the miracle of God in your life. E depois disso, eu quero orar por você para que haja um milagre de Deus sobre a sua vida. It takes courage. Você precisa ter coragem. So if you're here right now Eu quero que você pense agora and you know the Holy Spirit's bringing some conviction, que o Espírito Santo possa ministrar o seu coração com convicção. and there's some things you know that are not right with God, E que existe alguma coisa dentro do seu coração que não agrada a Deus. then on the count of 3, E que quando eu contar até 3, just stand where you are. eu queria que você se levantasse onde você está. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Thank you for your honesty. Praise the Obrigado Lord. por sua It's a time honestidade. to rejoice. Praise the Agradecemos a Lord. Deus. Praise Louvado the seja Lord. Deus. Louvado Praise seja the Lord. Deus. Would you put your hand on your heart with me? Você pode colocar sua mão no In a seu moment, coração I'm going to comigo? have all the pastors come and be here to Eu quero pray. pedir, por favor, os pastores que venham aqui na frente para a gente orar. But put your hand on your heart Mas coloca sua mão no seu coração and pray with me like you mean it. e ore comigo agora. Say this with me. Fala isso comigo. Lord Jesus, Senhor Jesus, forgive me of my sins perdoa os meus pecados and the things that I've done e naquilo que eu fiz that have broken your heart. que quebrantou seu coração, que machucou seu coração. Do whatever you need to do. Então tudo aquilo que eu preciso fazer, Change my mind. mude a minha mente, Change my heart. muda o meu coração Change my life. e muda a minha vida. Jesus, you are my Lord. Senhor, Jesus, você é o meu Senhor. You are my Savior, Você é o meu Salvador. my healer, É o Deus que cura, my liberator, meu libertador. and my deliverer. É o meu que me traz a I libertação. receive into my spirit Então eu recebo dentro do meu espírito forgiveness of sins o perdão dos meus pecados and a fresh anointing of the Holy Spirit. e um refresco novo do teu Santo Espírito.